bem, gente? Esse é o nosso quadro Política e Cotidiano, toda quinta-feira aqui. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre corrida presidencial de Jair Bolsonaro, nós vamos falar do engajamento dos partidos, vamos falar também de um assunto muito quente, que é a votação lá na Assembleia dessa questão da calamidade pública aqui nas contas da Prefeitura. Quero saber o resultado, mas eu quero apresentar quem vai comentar tudo isso, né? Que é o professor Marcos Marinho, cientista político. Professor, está tudo bem com o senhor? Jordevar, muito obrigado por mais uma vez eu poder estar aqui comentando essas dinâmicas da política local e nacional. Comigo tudo bem, pelo menos comigo tá tudo bem, porque eu estive na Alego hoje e percebi que tem algumas pessoas que não estão bem de jeito nenhum. Tá quente. Jordevar, fazia tempo que eu não vi um embate tão agressivo, né, tão feroz numa casa de leis. Ali a disputa entre o Clécio Alves, deputado, com o prefeito Sandro Mabel, ela escalou num teor muito alto. E aí veio Baixou o nível. De certa forma, baixou. Vamos fazer o seguinte, então, o senhor vai comentar, nós vamos lá, a nossa reportagem estava lá, o senhor também acompanhou tudo de perto lá, porque os deputados votaram agora há pouco a calamidade financeira pedida pela Prefeitura de Goiânia. A sessão extraordinária foi convocada pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto, após um pedido do prefeito Sandro Mabel. O tema tem dividido opiniões entre os deputados estaduais. A tendência era majoritária a rejeição após um parecer do Tribunal de Contas dos Municípios, que disse não haver necessidade do estado de calamidade. O que nós precisamos determinar é que, independentemente da questão partidária, o Tribunal de Contas ele é responsável por acompanhamento das contas, independente de que governo que está. Então, se hoje tem um parecer favorável para que não exista calamidade, é porque nós temos as decisões fiscais, técnicas, para que realmente não exista a prorrogação da calamidade. Por isso, estamos votando com o tribunal, entendendo que não há necessidade, assim como diz o tribunal, assim como diz a Procuradoria de Contas do tribunal, para que realmente não exista a prorrogação da calamidade pública. Mabel apareceu de forma discreta e tem articulado junto aos deputados estaduais para garantir mais 180 dias do estado de calamidade pública. A dívida, segundo a Prefeitura, continua em 4 bilhões de reais, fora o valor dos precatórios, que ainda não foi divulgado. A justificativa para o pedido de prorrogação é a suposta descoberta de novas dívidas que não foram contabilizadas pela gestão passada e que estão sendo apuradas. A sessão acontece no formato híbrido, com 39 parlamentares presentes ou online. O deputado estadual Thales Barreto disse acreditar nas alegações e, por isso, votará favorável à matéria. Nós estamos falando de quase 5 bilhões de reais. Então o prefeito mostrou a dificuldade e a necessidade de nós darmos mais 6 meses para que ele possa reorganizar a casa. Então, e eles estão fazendo essa contabilidade, né? Toda hora descobrem novos valores em termos de dívida da casa, fora os precatórios. Então, nós vamos dar mais um voto de confiança, evidentemente, sabendo da importância que tem para reorganizar a Goiânia da forma que o Santo pegou e já está melhorando, já estamos vendo alguns resultados. Durante a discussão, Clécio Alves, do Republicanos, acabou se exaltando com a matéria, denunciou perseguição a servidores e, por 2 vezes, foi silenciado pela diretoria da Casa. O deputado Gomide acabou de mostrar que o Tribunal de Contas, tecnicamente, proíbe que isso seja aprovado pela 2ª vez. Tudo contra o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Agora os deputados ainda insistem em dizer que tem que aprovar. E esse prefeito já falou que em novembro ele já vai querer que aprova de novo. Então cortou minha palavra aqui, mas eu estou falando na imprensa para todo mundo. Isso que está acontecendo aqui é a aprovação de um crime, de uma fraude financeira e contábil. Bom, tá aí, então vamos ao resultado. Foram 30 votos favoráveis ao projeto, né? Foi aprovado, e 7 parlamentares votaram contra. Agora o clima esquentou, mas o resultado não reflete essa briga toda, né, professor? Jordevar, é importante a gente entender que tem uma dinâmica política, que é o pano de fundo disso, e tem uma dinâmica técnica que também foi colocada em pauta. Porém, a questão técnica que foi apresentada pelos opositores à aprovação do projeto não vale de muita coisa, porque eles se pautaram naquilo que o TCM já chancelou, naquilo que o Ministério Público já chancelou, que era para negar a prorrogação. Tecnicamente, o embasamento deveria vir de onde? Dos órgãos técnicos, que fiscalizaram, que examinaram os documentos e todas as informações. O que os órgãos técnicos disseram? Eles eram contrários à prorrogação do decreto. Declaradamente contrários.
Agora, a questão política, que é uma base alargada, a proximidade do Sandro com o Caiado, muitos parlamentares atuaram diretamente na eleição do Sandro Mabel, deram a ele mais esse fôlego de 6 meses. Agora, isso vai perdurar? O Ministério Público e o TCM vão deixar isso correr? A oposição vai fiscalizar ainda mais forte? E outra coisa que eu queria botar mais fogo, mais lenha nessa fogueira, nós estamos falando da Assembleia. Na Câmara parece que a chapa está esquentando também, né? Também. Aquela lua de mel que nós comentamos lá no início do ano, que ia durar um pouquinho, parece que está começando a finalizar realmente. Há uma insatisfação muito grande da base do prefeito, tenho conversado com alguns vereadores. Por quê? Porque não há, na percepção deles, o atendimento das suas demandas por parte do Sandro. Há vereadores que são insatisfeitos porque há um esvaziamento do poder do Legislativo, o próprio decreto já deixa isso muito claro, né? O Mabel ele passa a poder gerir a cidade na caneta, sem ter que pedir a aprovação e anuência dos vereadores. Isso é ruim para o parlamento. Inclusive, professor, nós temos uma reportagem do prefeito Sandro Mabel que ele convidou os vereadores, né, para uma conversa. A gente vai saber o que foi tratado nessa reportagem. Um dos temas que foi muito cobrado e um dos mais aguardados é o reajuste do piso salarial dos professores. A proposta prevê aumento em 2 etapas, 3% agora em julho e mais 3,27% em setembro. A reunião não foi para tratar sobre críticas pontuais feitas a alguns secretários. Essas críticas elas vão continuar até o fim do mandato. Eu acho pouco provável você ter uma equipe 100% coesa e esses problemas eles vão acontecer. É como a prefeitura reage que a gente espera que as coisas caminhem, né? Eu acho que uma reunião para você tratar de projetos importantes como esse, onde a prefeitura antecipa a pauta daquilo que será enviada para a Câmara, ela é importante, porque você evita discussões maiores ali quando os projetos chegam. Então, na verdade, essas críticas eu acho pouco provável que elas vão parar, porque em algum momento o secretário vai errar, como o vereador também erra. Então as críticas elas são para os dois lados. Além dos temas que começaram a ser discutidos e serão votados ainda este mês, assuntos importantes ficarão para agosto. Entre eles o COSIP, que trata do custeio da iluminação pública, as leis de PPPs e o empréstimo de 710 milhões que deve ampliar o recapeamento asfáltico de 500 para 800 quilômetros. A prioridade são os projetos relacionados aos benefícios servidores públicos. A gente entende que esses projetos serão ainda... A gente entende, não, nós tomamos a decisão, inclusive liguei ao presidente da CCJ durante a reunião para que ainda essa semana a gente consiga fazer a primeira pauta da CCJ para que esses projetos relacionados aos servidores públicos sejam aprovados antes do recesso. Os demais projetos que tratam aí das mudanças nas leis de PPPs e os demais projetos, eles serão apreciados somente em agosto. Durante a coletiva, o prefeito Sandro Mabel também voltou a falar sobre os aterros sanitários de Goiânia. Ele defendeu as ações que estão sendo tomadas e disse que o objetivo é acabar com os lixões e garantir um destino correto para os resíduos da capital. Eu fui lá no aterro, não existe lixo destampado, existe o quê? Você vai construindo as bases. Então você constrói, a hora que ela atinge 5 metros, eles vêm, sobem e vão tampando ela. Completamente tampado o aterro, as pilhas bem feitas. Mandei alguma coisa de monitoramento que não está funcionando, mandei colocar lá. Então o nosso aterro, o CGU, que foi o que foi mais exato, é um aterro que está razoavelmente bem controlado. Esse aterro que está recebendo uma multa diária por parte da Secretaria de Meio Ambiente, que não concorda, diz que não tem licenciamentos, que a coisa está solta e tem gente morando a 300 metros de lá. Professor, vamos lá. Agora, nesse caso aí, o que está acontecendo na Câmara? Porque a gente tem notícia que até secretário não está recebendo vereador, parece que o negócio está meio solto. Pois é, Jordevar, essa postura do prefeito de ser um pouco autocrata demais, achar que resolve tudo sozinho à base da caneta, talvez tenha dado a interpretação para o seu secretariado que eles também não precisam sucumbir ao rito político, que é de fato ter essa interlocução com o Legislativo. Acha que a caneta resolve tudo? Acho que estão respaldados, eles podem fazer de acordo com o que o prefeito tem determinado, sem ter que conversar, dialogar com os vereadores. E aí é um embate de forças que não é bom para a população, porque os vereadores representam os moradores de cada região, de cada bairro da cidade. Eles foram eleitos para isso. Então as demandas chegam até eles primeiro. Quando o prefeito não os atende, quando os secretários não os atendem, eles vão falar o quê?
para a própria população a qual eles representam. Então isso vai gerando desgaste. E esse desgaste, eles não querem carregar nas costas, porque, vamos lembrar, grande parte ele quer vir candidato ano que vem, é deputado estadual ou federal, tem reeleição depois. Então essa dinâmica que o Mabel está imprimindo na sua gestão, ela, na percepção dele, talvez lhe dê mais autonomia para fazer o que ele considera correto, porém, ele está indo de encontro mesmo, da pancada, com o Legislativo, que é quem é capaz, inclusive, de, no último caso, caçar um prefeito. Então o senhor não está nada otimista com relação ao futuro disso aí, é pessimismo mesmo? Eu sou pragmático, eu não sou nem otimista nem pessimista, sou pragmático. Eu entendo que há de haver uma conversa, um diálogo, e o Mabel tem que entender que ele não adianta só querer ser gestor, ser só o homem da caneta, ele tem que ser político. É um papel político de prefeito, junto com o Legislativo. Professor, vamos falar da eleição presidencial? Eita, essa é boa também. Essa é boa, não é? Bolsonaro está afastado aí por conta de problemas de saúde. Me chamou a atenção naquela manifestação lá, que ele já está usando aquela expressão, olha aí, quem for indicado pela gente, quem for nosso. Quer dizer, o senhor acha que ele já está adaptando um discurso de que ele não vai ser candidato? Jorneba, para a própria direita, o Bolsonaro continuar insistindo nisso para manter o holofote é ruim. É muito ruim. Então, você hoje tem vários players da direita esperando ascender no cenário, mas estão sob o guarda-chuva do Bolsonaro. Então, ele tem que fechar esse guarda-chuva e começar a ver quem, de fato, está mais alinhado com o que ele pretende. Principalmente com o que ele pretende em relação a si próprio, né? Ele já deixou claro que quer anistia e tudo mais. Então o Bolsonaro ele tem uma questão de saúde que o fragiliza, isso é um fato, e a fragilidade dele em nível de saúde depõe contra o que ele sempre pregou do imbrochável, o imorrível, e isso, né, para a própria base dele já dá um pouco de desânimo, e principalmente em relação aos grupos políticos que estão percebendo que ele não vai conseguir, ele não vai se livrar da condenação no STF, e ele precisa tirar o véu que cobre os outros que podem crescer. Professor, se a gente avaliar hoje, é claro que política é muito dinâmico, né? A questão da anistia passa no Congresso? Não passa. Não passa? Não passa. Não é uma pauta que eu vejo hoje que é... não é interessante para o Congresso. Você vai ali capitular uma série de desgastes e críticas para o ano que tem eleição. Ano que vem tem eleição. Então, essa dinâmica de mudança no Congresso, do que se transformar, vamos dizer assim, o Congresso em 27, vai dar o tom. E eu não acho que vai ser um tom favorável a Bolsonaro. A direita permanece forte, a direita vai tomar a maior parte do espaço. Agora, essa dinâmica radical bolsonarista, ela tende a arrefecer. Política e cotidiano. Nosso quadro toda quinta-feira vai ao ar com o nosso professor Marcos Marinho. Professor, obrigado. Eu agradeço mais uma vez estar com vocês. Convido a audiência para toda terça-feira, 22h30 e no sábado a reprise, viu? 12h30, aqui na PUC TV, o nosso Política e Cotidiano. Toda semana, uma entrevista muito interessante com quem está fazendo parte diretamente do processo que mexe com a sua vida.